Bom, bom dia, meu nome é Eduardo Chiota, conhecido como Chiota. Minha palestra é meio que um ponto fora da curva, todas são muito técnicas, voltadas para quem é programador, fez ciência da computação, engenharia da computação, e eu sou mais focado na área de design. Então eu estudei ciência da computação por um tempo, mudei para a área do design e sou formado em design gráfico. Então eu vou falar sobre a parte de User Experience, que é como o usuário experimenta o produto, e minha palestra vai ser focada para quem é developer e quer criar seu próprio produto, ou quer contribuir um pouco mais para o local onde trabalha. Então, ok. Primeiro a gente precisa entender o problema, né? O que é User Experience? Como os developers desenvolvem seus programas e qual a relação deles com User Experience. Então, primeiro, meu amigo Tino Gomes, ele quer fazer o seu produto. Então, eu quero fazer um site que vai revolucionar a internet. Então, o que esse site precisa ter, né? O que o produto precisa ter? O produto precisa ter todos esses itens. Ergonomia, valores de negócio, design visual, arquitetura de software, infraestrutura, desenvolvimento de back-end, todos esses itens fazem parte do produto e independente da pessoa ser back-end developer, ou front-end developer ou arquiteto, todos esses itens compõem o produto final. E o que é User Experience entre esses itens? Quais desses itens determinam a experiência do usuário? Todos. Sem exceção. Todos esses itens, de alguma maneira, impactam, no final, a experiência do usuário. E os developers? Como que os developers lidam com esses itens? Para quais itens, geralmente, eles têm atenção? Só esses de baixo, geralmente, né? De vez em quando, o back-end developer presta atenção mais no desenvolvimento do front-end. E Quality Assurance, mais ou menos. Então, o cara pode fazer lá o unit testing, ele pode fazer continuous integration, né? Mas, raramente, tem uma equipe dedicada de QA que vai testar tudo com Selenium, que vai fazer testes de regressões. Então, o Tino Gomes pergunta, e aí, como é que faz? Como que eu começo a prestar mais atenção na parte de User Experience no produto? Então, eu vou passar aqui uma única regra para User Experience que vocês têm que levar para a vida inteira. Presta atenção. O usuário não é burro, ao contrário do que todo mundo fala. Você que é convencido demais. Pronto, falei. Então tem essa frase, esse tweet, né, da Kate Sierra, que ela fala que todo mundo fala read the fucking manual, ninguém lê o manual e tal. As pessoas leriam o fucking manual se o fucking manual fosse bem feito, se ele não fosse um fardo, se ele não fosse mal feito, se ele não fosse aquele bando de páginas tediosas, né? Então é isso que você precisa. Não é só fazer um manual, é fazer com que o usuário entenda facilmente. Então, o primeiro passo para você valorizar a User Experience no seu produto é entender o usuário. E eu gosto de fazer isso através de Maslow. Maslow é aquele cara famoso pela pirâmide de 5 níveis que representam as necessidades de um ser humano na sua vida. Então, a primeira necessidade do ser humano é fisiológica. Então, você precisa viver, respirar, ir ao banheiro, comer, dormir. São necessidades fisiológicas fundamentais. Sem isso, você não vive. E isso pode ser traduzido na parte do produto com as funcionalidades básicas e os testes de back-end. Então, unit testing, continuous integration, teste de regressão, tudo isso garante com que a funcionalidade básica do seu produto seja garantida, garantir as necessidades fisiológicas do usuário no seu produto. A segunda necessidade do ser humano é de se sentir seguro. Então, ele quer ter a certeza de que cada ação que ele vai tomar no seu produto
não vai destruir todos os dados. Então sempre tem aquela coisa, né, da mãe falando, ai, se eu apertar Enter aqui, o que será que acontece? Eu vou perder tudo? Isso é um sinal de um produto mal feito. O usuário ele precisa se sentir seguro em suas ações para ter certeza de que tudo que ele faz é reversível. Que, por exemplo, quando você deleta um arquivo, ele pode ser recuperado da lixeira. Se você apaga o trecho de um texto, você pode dar um Ctrl Z e ele vai voltar. Ele precisa ter essa segurança. Assim como também ter segurança na hora de comprar um produto online. Então você entra numa loja virtual e você quer ter a segurança de que seus dados do cartão de crédito não vão vazar, ninguém vai roubar, comprar passagens da TAM para Miami no seu nome. Isso aconteceu comigo, não sei como. Né? E eu quero ter essa segurança de que isso não vai acontecer. Terceiro nível, relacionamento. O usuário, o ser humano, ele tem a necessidade de se relacionar com outras pessoas e se relacionar com coisas da sua vida. Então ele quer compartilhar experiências, ele quer produzir conteúdo, consumir conteúdo e prover feedback para ele. Então isso é feito através da arquitetura da informação e das features do produto. Então YouTube, por exemplo, você tem a possibilidade de comentar um vídeo, tem a possibilidade de marcar como inapropriado. Autoestima. O usuário o ser humano tem a necessidade de se valorizar. Então, ele quer que o produto funcione como ele quer. Então, ele quer, por exemplo, no seu sistema operacional, ele quer colocar o papel de parede com a foto do filho, ou ele quer mudar as cores do texto. Então, quanto mais o seu produto oferece a possibilidade de customização, quanto mais o seu produto entende o usuário, mais satisfeito ele se sente. Então, tudo isso é feito através de arquitetura da informação, customização. E, por último, o usuário quer se sentir realizado. Ou seja, depois que executar uma tarefa, depois que entrar no seu site, depois que usar o seu produto, o usuário quer se sentir satisfeito. Ele quer que no final do dia ele pense, nossa, hoje eu aprendi uma coisa nova, ou nossa, hoje eu consegui executar minhas tarefas sem frustração, ou hoje eu me senti bem. Ele quer se sentir bem. E tudo isso é feito através da soma de todos esses itens, conforto visual, emoção, e ele quer ter desejo. Então, por que todo mundo quer ter o último HTC 4G, ou por que todo mundo quer ter o último iPhone? Porque ele vai se sentir bem com isso, ou pelo menos ele pensa que vai se sentir bem. Então, vamos começar a entender essa pirâmide, essas necessidades através do primeiro nível. Então, nível fisiológico, as funcionalidades. É muito simples, o produto precisa funcionar. Se o produto não funciona, o usuário vai embora. Isso parece meio óbvio, né? Meio capitão óbvio, mas, por incrível que pareça, muitas pessoas esquecem desse primeiro ponto. Então, aqui um exemplo, eu quero entrar no site da Vivo para comprar um celular, né? Então, eu entro no site da Vivo, vou procurar aqui a loja virtual, quero comprar um celular. Ok, exploro um pouco, achei o link, vou para a loja virtual, clico ali. Ok, cheguei na loja virtual, quero comprar um celular. E o que acontece? Esse sou eu clicando e não acontecendo nada. Eu estou clicando em todos os itens. Eu não consigo, não acontece nada. Fale conosco, não. Estou começando a ficar desesperado. Vou comprar um BlackBerry, dane-se. Não, nem assim. E aquele calhamaço de coisas encavaladas aqui no canto. Quero ver mais celulares. Não, promoções. Estou selecionando o texto até, estou clicando ali. Não acontece nada. Então, isso é no Chrome. Essa loja foi feita, aparentemente, para Internet Explorer. Eu suspeito que talvez nem funcione no Internet Explorer 9, né? Não sei. Então, é uma premissa básica. O site não funciona. Se o site não funciona, eu não compro o celular. Nem que eu esteja desesperado atrás de um BlackBerry, eu não vou conseguir.
Vou dar um outro exemplo aqui de um site do TAM Fidelidade, porque todo mundo gosta dos serviços da TAM Online, né? Eles sempre funcionam, eles nunca apresentam problemas. E eu vou clicar para colocar meu TAM Fidelidade e a página recarregou. E eu cliquei de novo e a página recarregou. Mas eu sou muito insistente, eu vou tentar de novo e a página recarregou. Eu não sei, alguém que fez o JavaScript colocou um on-click, refresh, não sei. Aparece lá na URL refresh igual a 1, deve ser isso. Não é possível. Eu consegui colocar uns caracteres, mas não. Não. Então, quer dizer, eu quero entrar no meu TAM Fidelidade e eu não consigo, justamente porque não funciona. Premissa básica. O site não funciona, eu vou embora, não sei, eu vou para Go, vou para Avianca, todo mundo elogia a Avianca. Então, básico, né? Unit testing, continuous integration, basic stuff. Se possível, testem o JavaScript, porque, como vocês viram, a chance de acontecer alguma coisa é muito grande. Teste nos browsers e devices do público-alvo. Se vocês querem vender celular, não vendam celular só para quem tem Internet Explorer, né? Testem em todos os browsers e devices. Eat your own food. Você precisa usar seu próprio produto. Você não pode programar um produto e falar, ok, está pronto, fiz deploy, trabalho concluído. Não. Você tem que usar seu produto. É isso que o pessoal da 37 Signals fala. Se você usar o seu produto, você vai sentir as necessidades da sua interface. Não confie no código, abra a página. Você fez lá a sua modificação linda, agora tem uma funcionalidade nova, você fez deploy, e é isso, mas você não abriu o browser e entrou na página. Pode ser que você tenha quebrado coisas, pode ser que os testes tenham passado, mas o seu HTML seja quebrado, pode ser que todo o site pare de funcionar. Então, não seja convencido. Se você comitou o código, vê se funcionou. Ok, primeiro nível fisiológico. Segundo nível, segurança. O usuário precisa se sentir confiante. Então, ele precisa saber que ele está fazendo a coisa certa. Ele precisa saber se a ação que ele executou foi um sucesso ou se deu algum erro. Ele precisa saber se funciona. Ele precisa saber se vão invadir a conta, se é seguro mesmo. Então, eu dou um exemplo aqui positivo, que é o da interface do Twitter. Quando você faz um cadastro, ele treme ali o botão submit e fala, olha, faltou a senha, faltou o e-mail, é obrigatório. Então você vai lá, tem o feedback do campo selecionado, ele checa para ver se o e-mail é válido, ele checa para ver se o e-mail já existe. Nesse caso ele fala, olha, já existe. Será que você não esqueceu sua senha? Você quer fazer login? Né? Ele te relembra. Então eu vou escolher a senha, ele fala que precisa ter mais que 6 caracteres, e ele também me fala se a senha é segura. Ele fala, olha, sua senha poderia ser mais segura. E tem uma barrinha de indicação lá dando feedback do quanto a sua senha está elaborada. Então todo esse feedback faz com que o usuário se sinta seguro na hora de fazer um cadastro no site. Ele checa para ver se o usuário existe, me dá algumas sugestões, e aí eu posso criar minha conta com toda a segurança. Obviamente, se o seu produto funciona da maneira errada, o Groupon, algumas pessoas já não confiam muito nas coisas do Groupon, né? Aí quando você vê um banner que tem respostas corretas 10, erradas 11, e você é um gênio, não sei se eu confio, eu já não confio clicar em banner nesse, então, né? E aqui eu estava, há uns meses, eu estava procurando um imóvel, né, na minha árdua busca de procurar um apartamento, e eu entrei no site dessa imobiliária Center Imóveis. Olha quanto spinner, que bonito. Ok, eu não quero mais procurar um apartamento, eu quero procurar um loft. Ele recarrega tudo e eu consigo clicar e eu não sei o que está acontecendo lá, não sei quais parâmetros foram passados, né? E será que é necessário todo esse tanto de request? Ok, eu quero procurar um apartamento para comprar. Ok, de 5.000 a 999.999 milhões de reais. Ok, não, desisti, eu quero alugar e tal, e ele fez a busca. Então não sei o que aconteceu, não sei quais parâmetros foram passados. Será que eu vou confiar nessa imobiliária?
Aqui é um exemplo de cadastro de uma gráfica e empresa que publica livros, né? Então, o nosso amigo Fernando ali, ele foi fazer um orçamento porque ele queria publicar uma apostila, ok. E aí, logo no primeiro cadastro, que ele só queria saber os preços, ele só queria saber como é o serviço, eles já pedem CPF. Eu não costumo dar CPF para as pessoas por aí, né? Esse tal de nota fiscal, tem gente que fala que é teoria da conspiração e tal. Agora, você passar o seu CPF, seus dados para seu telefone, sendo que você só quer conhecer o site, será que é realmente necessário? Teve um site, numa palestra que eu assisti, que pedia o Social Security Number nos Estados Unidos. E assim que eles aboliram o Social Security Number do cadastro, eles aumentaram em 300% o número de cadastros. Por quê? Porque as pessoas não se sentiam mais inseguras de usar a interface. E aqui é um exemplo de uma interface de um scanner, né? Eu vou ler aqui. Sem dispositivos detectados. Clique OK para fechar a aplicação ou cancelar para adicionar um dispositivo de rede. Quer dizer, OK, você confirma a ação, você fecha, cancela, você não faz nada ou adiciona um dispositivo de rede. O que vai acontecer, né? E você se sente inseguro. E, por exemplo, meu pai quando ele vai instalar, ele admite para mim, olha, eu só cliquei OK em todos os diálogos. Sem saber o que vai acontecer. Aí, quando você vai ver, tem uma barra do Google ali que não deveria estar lá. Então, para o usuário se sentir seguro, as páginas precisam ser rápidas. Então, otimizem a infra do produto, otimizem o front-end, minimizem CSS, JS, diminuam o número de requests, façam caching no back-end, otimizem as queries. Deem feedback. Coloquem spinners e loadings quando o request for Ajax, mas não exagerem igual no caso da imobiliária. Né? O usuário precisa saber o que deu certo e o que deu errado. Ou seja, se ele dá um submit no formulário e não acontece nada, mesmo que tenha dado erro, mesmo que tenha dado problema na validação, ele não vai saber o que aconteceu. Então ele precisa saber sempre se deu erro ou se funcionou. E sempre revise o conteúdo e o layout. Gramática e harmonia aumentam a confiança. Então, se o site tem erros gramaticais, se o conteúdo dele não foi bem revisado, se ele fala como se fosse um adolescente de 13 anos no Twitter xingando muito sobre a banda favorita dele, e se o produto for de um banco, com certeza o usuário não vai se sentir seguro. Não peça dados sensíveis se não for necessário. Você aumenta o nível de insegurança se você começar a pedir muitas informações sobre o usuário. E previna erros, quer dizer, façam validações de formulário no front, desabilitem o botão de submit se o usuário não preencheu todos os dados, porque esse tipo de coisa previne erros, né, uma chance menor de erros e aumenta a confiança do usuário. Ok. O usuário já tem suas necessidades fisiológicas atendidas e ele já se sente seguro. Então agora ele precisa se relacionar com o seu produto. Ele quer se comunicar, ele quer se relacionar. Então as features, as informações devem ser relevantes. Você sabe que o seu produto está no caminho certo quando você conseguir responder a pergunta do usuário. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar escolhendo o seu produto, o seu site e não esse outro? Então, novamente, o ótimo exemplo da TAM. Né? Quero consultar meu saldo do TAM Fidelidade, então eu cliquei lá em Ver Extrato. E aí, eu sou redirecionado para o site do Multiplus Fidelidade, que eu não tenho ideia até hoje do que seja. Eu sei que eu tenho milhas, mas eu não sei o que é o Multiplus Fidelidade. E espero carregar o site. Mas o problema é que eu estava no site da TAM. E agora eu estou no site do Multiplus Fidelidade. Eu só queria saber o saldo da minha conta. Então, agora ele está carregando um pouco mais, né? E eu só queria saber o saldo da minha conta. E eu tento colocar aqui, número Multiplus, eu não tenho ideia do que seja isso.
Aí ele fala, ó, se você possui cadastro no plano de fidelidade com CPF, é o seu CPF. Se você não tiver o CPF, é o seu número de fidelidade. Se você não possui cadastro, é o seu CPF. Eu falei, caramba, né? Eu vou tentar tudo aqui. Assinatura eletrônica. Dúvidas? Pergunte pra gente. Eu não sei o que é minha assinatura eletrônica. Então eu tento mandar e não consigo. Eu tentei todas as formas diferentes. Tentei meu CPF com a minha assinatura do TAN Fidelidade, blá, blá, blá. Ele fala para entrar em contato. Quando eu entrei em contato, a moça me falou, olha, você podia enviar uma cópia escaneada do seu RG, do seu CPF, e um comprovante de residência. Eu falei, nossa moça, né, século XXI, quanta modernidade, você quer que eu mande por correio também, escaneado? Vai facilitar, não sei, né? Novamente no site da imobiliária, ok, me interessei nesse imóvel. Vou ver aqui um pouco sobre ele. Ok, onde eu cliquei no número. Aí ele me dá essa mensagem. Ao identificar se você receberá nossas ofertas, blá blá, gostaria de se identificar? Eu usei esse site por uns 2 meses, procurei vários imóveis. Eu sempre cliquei não. Eu me pergunto quantas pessoas clicam sim. Quanto mais passos, quanto mais barreiras você colocar na frente do usuário, menos ele vai querer compartilhar as informações, menos ele vai querer se relacionar. Aqui um exemplo, o exemplo positivo dessa vez é o cold planning, do nosso amigo Fernando ali, que está vibrando de emoção por eu estar falando dele. Eu estou esperando a minha conta grátis, vitalícia. Você ainda não criou seu usuário. Criei sim. E por que essa página é boa em termos de relacionamento? Porque nessa página o usuário já sabe o que vai acontecer, o que ele vai ganhar. O que é o cold planning? 2 GB para repositórios Gits, sem um plano, um preço, usuários limitados. Já sei o que vai acontecer. Se cadastre por 30 dias de grátis, sem cartão de crédito necessário, ou seja, ele não vai precisar compartilhar informações muito pessoais. Crie sua conta, é apenas $9 por mês. E aí o Nando ele responde literalmente aquela pergunta. O que eu vou ganhar com isso? Olha, o que você vai ganhar? Command Line, Reliable Git Hosting, interface simples, você pode convidar seus coworkers. Então nessa página o usuário já sabe, olha, posso me cadastrar por 30 dias de graça, só $9 por mês, ele não vai pedir meu cartão de crédito, eu vou ganhar tudo isso. E na página de cadastro, ele reconfirma, olha, você vai começar seu trial de 30 dias, que vai terminar em tal data, e depois você vai ser cobrado $9 por mês. E ele responde perguntas, posso cancelar a qualquer momento? Isso é uma pergunta legítima dos usuários, para se sentir seguros, ou não. Posso cancelar a qualquer momento? Sim, pode. Qual o método de pagamento? Então, antes de fazer o seu cadastro, ele já tem muitas perguntas sobre o funcionamento do produto e os termos logo nessa página. Então, pergunte ao usuário o que ele quer. Ou melhor ainda, observe o usuário. Porque às vezes você pergunta para o usuário o que você quer. Ele responde, quero pôneis correndo pela tela. Isso talvez não seja uma necessidade legítima, né? Você vai conhecer o seu usuário observando. Faça uma navegação consistente, bem estruturada, use o mesmo padrão. Então, quando for um botão de enviar um formulário, faça ele parecer um botão e não um quadrado flutuando no meio da tela. Se for um link, eu sou muito chique, eu gosto de link sublinhado, sublinhe o link. Aí você sabe que o usuário vai saber que aquilo é um link e não mais um trecho do texto. Tem uma disciplina que está crescendo muito lá fora que chama Content Strategy. Então, sua mensagem sempre tem que ser consistente. Se você quer que o seu produto atenda a comunidade hipster, o Instagram, você não quer que as mensagens sejam quadradonas. Então, todo o seu texto precisa ser formatado para esse público. Não só isso, todos os tweets, todos os posts no Facebook, todos os newsletters que você mandar, todos sempre têm que ser consistentes com o tipo da mensagem que vocês querem passar. Seja claro e honesto.
se você mentir para o usuário, falar, olha, eu te juro que eu não vou cobrar aqui depois do meu período de trial, você cobrar, ele automaticamente vai perder toda a vontade de se relacionar com o seu produto. E facilite, página de facts, passo a passo, screencast, tutoriais, artigos de wiki, tudo que for possível para ajudar o usuário. E proporcione uma experiência fluida, como eu falei, quanto mais barreiras vocês colocarem no fluxo, maior a chance de ele querer parar de se relacionar com o seu produto e de compartilhar e consumir o conteúdo. Evite pontos de dúvida ou falha. Se o usuário em qualquer momento ele falar, será que isso vai dar certo? Será que eu devo fazer isso? Ele facilmente desiste da ação. É muito fácil perder a atenção, perder a confiança e perder o fluxo do usuário. Ok, estamos quase chegando no fim da pirâmide. O usuário tem a necessidade de dar atenção à sua própria estima, sua autoestima. Então, ele sente a necessidade de customizar a experiência dele. O usuário quer ter controle. Essa é a regra principal desse ponto da pirâmide. O usuário precisa ter o controle do que ele está fazendo. É tipo como quando você vai no restaurante, você quer ser bem atendido e quer poder pedir seu prato sem salsinha. Sim, eu odeio salsinha. Então, quando o restaurante fala, não dá, tá no molho, não dá, o chefe não quer, eu fico meio cabreiro e geralmente não volto. Então, por exemplo, essa mensagem de erro. Quando você faz uma ação e dá uma mensagem, atenção, F2D, 7D, 01, tá? O que eu penso? Fiz merda, só pode. Deu erro. Nossa, acho que eu destruí o site da TAM, destruí minha conta, não sei. O mundo vai acabar. Derrubei um avião, não sei. Eu sinto que não tenho controle sobre as minhas ações. Aqui, só para ilustrar, novamente, o Twitter me permite ter controle sobre as minhas ações. Ele me permite escolher a senha. Um ponto muito importante, aqui na parte de escolher o username, ele escreve, não se preocupa, você pode mudar isso depois. Isso é controle. É você deixar o usuário escolher uma senha fraca e se ferrar por isso. É deixar o usuário escolher seu próprio nome, mudar o seu próprio username depois. Então, ele não precisa ter aquela pressão de fazer um commitment. Né? Ele pode mudar de decisão depois. Aqui, na interface do WordPress, quando você vai inserir uma imagem, você tem vários controles de como essa imagem vai aparecer. Alinhamento, título, o atributo alt, o caption da imagem, qual que vai ser o link, qual que vai ser o tamanho. Então, quanto mais controles, se você apresentar isso de uma maneira simplificada, claro, de um jeito que o usuário entenda, ele vai se sentir mais seguro, ele vai ter suas necessidades fisiológicas atendidas, ele vai querer compartilhar a informação. Então, quanto mais você vai subindo na pirâmide, mais o usuário vai querer consumir o seu produto. Ou, por exemplo, aqui na interface do Google+, que eu acho uma pena, eu acho uma interface excelente, mas é o Google e, enfim, Buzz, Google Buzz e outras mudanças do Google Reader me faz perder um pouco a credibilidade, mas a interface do Google+ é muito boa. Por quê? Porque o Facebook imitou o Google+, olha só. Você pode escolher seus círculos na hora de compartilhar uma informação, ou seja, ele tem total controle de quem vai ver essa informação. É a minha família? São meus amigos? São meus acquaintances? Vai ser um post público? Então ele dá esse controle bem granular de quem vai ter acesso a essas informações. Ou a página de privacidade do Facebook, que evoluiu bastante nesse aspecto, deve ter sofrido também. Zuckerberg deve ter perdido várias noites de sono por causa disso. Mas hoje em dia ele permite um controle bem granular da privacidade. Escolher quem que vê minha família, quem que vê meus relacionamentos,
quem vê minhas crenças religiosas, meu aniversário. Então, na hora de prover um erro, não seja técnico ou agressivo. Então, se o usuário achar lá no meio do seu site, sei lá, um Stack Overflow ou Null Pointer Exception, ele não vai ter ideia do que isso significa. Eu mesmo nem tenho muita ideia do que isso significa. Não seja agressivo. O usuário não tem culpa de que ocorreu um erro. Provavelmente o erro foi seu. Então, seja amigável. Liberdade. Ofereça controles, customizações. Se ele quer ser notificado via e-mail, quando ele quer ser notificado. Todos esses controles fazem com que o usuário se sinta mais compelido a usar o produto. Ele quer cumprir as tarefas o mais rápido possível. Então, acho que todo mundo passou aqui, por exemplo, um job que o cara fala, não, eu quero que meu site toque música e que o usuário se sinta engajado. Ele não quer ser engajado. Quando você entra num site de restaurante, o que você está procurando? Ou é o telefone, ou é o endereço, ou é o cardápio. Você não quer música, não quer animações, no máximo algumas fotos do local ou agenda. O usuário não quer passar uma hora no seu site de restaurante, ele só quer cumprir a tarefa dele. Então, otimize o flow. No front-end, usabilidade. Usem os tab index nos elementos de form, autofocus, autocomplete, chequem via Ajax se o usuário já existe, se o e-mail já existe, se a senha é boa ou não. E responsive design, que é uma prática também que está crescendo muito com os smartphones e os tablets, né? São layouts que se adaptam ao conteúdo, ou seja, quando eu abro o site no meu celular, eu não quero ter a versão completa, cheia de imagens e menus, não, eu quero ter acesso rápido às informações. Então, se o site se adaptar às minhas necessidades, eu vou poder cumprir as tarefas mais rápido e vou querer voltar. Ok, por último, o usuário precisa se sentir realizado. Como a gente faz isso? O usuário quer se sentir satisfeito, feliz. O tempo é valioso, o usuário não quer perder tempo e não quer perder tempo com uma experiência ruim. Então não gaste o tempo dele. Ele precisa se sentir realizado com o tempo que ele investiu no seu produto. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de uma matéria, se eu não me engano, no Terra, que a fonte tem tamanho de 12 pixels, entrelinha 14 pixels. Eu sou meio cegueta, eu não tenho tanta idade para isso, mas eu sou meio cegueta. Então, geralmente eu tenho dificuldade em ler na tela se o espaçamento não é muito bom. E, sinceramente, eu não entro no Terra nem no UOL. O UOL acho que reformulou o site, então talvez seja melhor. Porque é muito chato ler as matérias. Muito texto, muita massa de informação em pouco espaço. Vou comparar isso com o G1. Essas imagens estão 1 para 1, elas estão na mesma proporção. O G1 utiliza a fonte 15 pixels com entrelinha 21. Quem começou a fazer site em 96, por ali, até 2000 e pouco, está acostumado a usar aquele tamanho de 12 pixels para tudo, né? Então, título tem que ter 32 pixels e texto precisa ter 12 pixels. E eles não lembram que cada vez mais as telas têm densidade maior e cada vez mais as pessoas estão ficando ceguetas pelo tempo que olham na tela. Então, 15 pixels antigamente era um absurdo, era enorme. Hoje em dia, as pessoas scrollam a tela, acabem com esse mito que tudo precisa ficar na mesma tela, sem scrollar. E as pessoas querem se sentir mais confortáveis lendo a matéria. Então, só entro no G1, no site da Globo, porque o texto é grande e tem um bom espaçamento, dá uma boa leitura. Então, como uma experiência, eu peguei aquele mesmo texto do Terra e coloquei numa fonte de 15 pixels com entrelinha 21. Bem melhor, se você comparar com como era antes. Antes, depois. Aqui eu preciso me aproximar da tela e aqui está confortável. Exemplo do Google Plus, todo mundo conhece, que usou, que é a criação de círculos. Então, a criação de círculos tem animações bonitinhas, você
se sente engajado na interface, né? Então tem essas animações, elas aparecem, quando você seleciona usuários, ele junta tudo numa pilha na hora de arrastar, né? Essas coisinhas pequenas fazem com que o usuário se sinta mais realizado. Ou, por exemplo, aqui na interface do Highrise, enquanto ele está baixando o seu banco de dados, ele te dá um jogo da velha, né? Para você se sentir distraído. Quer dizer, é uma ação monótona que você vai fazer em algum lugar, ele dá uma distração para você. Então, invistam na tipografia, na legibilidade, complementem a experiência do usuário com o visual, apliquem efeitos, transições para melhorar essa experiência e para dar um feedback melhor do que está acontecendo. Seja amigável. Se você for amigável, os usuários vão voltar a usar o seu produto. E ofereçam pequenas recompensas, se possível, alguns easter eggs. E como faz para colocar tudo isso na prática? Eu vou passar aqui, então, alguns sites e algumas referências. Depois vocês podem baixar a apresentação do SlideShare, ou falar comigo que eu posso passar com mais calma esses links, né? Então, o Bootstrap do Twitter é muito bom para quem quer prototipar uma nova aplicação. Eles dão classes, mensagens de feedback, formatação de formulário, lista, tipografia. Tudo isso tem resolvido para você prototipar a sua aplicação sem que ela pareça um monstro do lado Ness. jQuery Mobile, para quem quer fazer uma aplicação mobile, aquelas aplicações de uma página, bem rapidinho. jQuery Mobile tem uma API muito completa para você oferecer uma experiência quase tão boa quanto um app nativo. HTML5 Boilerplate, ele dá uma solução já iniciada com reset de CSS, problemas de compatibilidade com IE, oferece uma solução até para compactar CSS e JS, fazer deploy, é bem legal. Algumas ferramentas. Gerador de spinner on the fly em JavaScript. Google Web Fonts, você não precisa mais ficar preso em Georgia, Arial, Verdana e Trebuchet, pelo amor de Deus. Aqui, ó, 241 fontes, acho que isso já é suficiente. Para quem acha que não é suficiente, tem o Typekit, que foi recentemente comprado pela Adobe. Gerador de botão CSS3, isso aí, ó, lindo, para quem quer fazer aquele botão bonito, aquela interface hipster, Apple Style. Tem um gerador de botão que vai te dar o CSS pronto para todos os browsers. O Adobe Cooler, para oferecer combinações de cores, para você testar paletas de cores, contrastes para o seu site. Subtle Patterns, ele tem uma listagem incrível de texturas e backgrounds para usar. Silverback, para quem quer fazer aquele teste, quando eu falei de observar o usuário. Então, Silverback é um produto para fazer testes de usabilidade, ele filma o usuário utilizando a sua interface, ele permite que você catalogue feedback do usuário, faça testes de usabilidade, é bem bacana. Algumas referências para leitura. JavaScript vai ser necessário daqui para frente, as interações precisam ser rápidas, dinâmicas. JavaScript, apesar de ser uma linguagem horrível em termos estruturais, vai ser uma necessidade, então aprendam Eloquent JavaScript e JavaScript The Good Parts. Eu acho que já dá para vocês fazerem tudo que vocês precisam e o jQuery só vai ajudar nisso. Hardboiled Web Design, para quem quer fazer o Responsive Design, para quem quer aprender tudo que tem de novo, é um livro ótimo do Andy Clark. HTML5 para web designers do Jeremy Keith e Responsive Web Design do Ethan Marcotte são ótimos também com os últimos trends de interface. Na parte de usabilidade, isso é quase a bíblia da usabilidade, que é o livro do Don Norman. Esse livro também é muito bacana, Universal Principles of Design, tem todas as regras bem ilustradas, textos curtos. Site do Jacob Nielsen, possivelmente um dos sites mais feios e acessados atualmente, mas tem muita coisa legal lá para ler, desde 90 e tantos.
Biblioteca de patterns de user interface, HTML5, a lista part, ótimos artigos sobre usabilidade, interface, front-end, CSS Tricks com dicas de CSS, Smash Magazine, vários artigos bons e algumas inspirações, um Thunder Little Big Details, detalhezinhos de interface que eles destacam, Dribble, uma comunidade onde as pessoas compartilham seus designs e pegam feedback, House of Buttons, um Tumblr só de botões também, é bem legal. Então, se você dormiu na palestra, eu vou resumir rapidamente. O usuário não é burro, entenda o usuário, analise essa pirâmide e atenda às suas necessidades, use sua interface, observe o usuário, pergunte, teste, melhore e repita. Obrigado. Espaço para 2 perguntas, alguém? Oi. Você acha que técnicas de otimização de busca conflitam com a experiência do usuário? Tem um artigo na lista parte que fala que as pessoas deviam investir menos em SEO e mais em findability, que é não otimizar seu site para sistemas de busca, mas melhorar a arquitetura do seu site como um todo. Então, utilizar os títulos corretos, H1, H2, H3, providenciar um sitemap no footer. Eu acho que é mais importante você se preocupar com a arquitetura do seu site, a classificação das informações e como elas são dispostas, do que como o Google vai entender o seu site. Como você lida com usuários difíceis? Eu tenho tido algumas experiências com usuários muito difíceis que eles, às vezes, querem direcionar a sua aplicação para uma usabilidade ruim, para um site que para ele talvez é o adequado, mas para os outros usuários que vão usar a aplicação não é tão simples de se usar, Quando você diz usuário, é um cliente ou é o usuário mesmo do site? Eu tenho geralmente pessoas, ponto focal no cliente e ele tem outros usuários, mas essa pessoa ela direciona para um gosto dela, que não é o gosto dos usuários. E é difícil, às vezes, eu tenho muita dificuldade em mostrar o que é o melhor para essa pessoa, ou para os usuários dela. Nesse caso, o que é legal é mostrar que não é só esse único usuário que representa o produto. Então, muitas pessoas gostam de criar personas, né? Personas é uma técnica interessante de arquitetura da informação, onde você tenta criar perfis de usuário que vão usar o seu site. Mas você não consegue acertar sempre, e não é só um tipo de persona que geralmente usa o produto. Então, eu recomendaria fazer testes. Quando eu digo fazer testes, observar como os usuários usam o site e coletar feedback espontâneo, mas não só desse usuário ou desse tipo de usuário, pegar uma gama bem maior, filmar se possível, e aí você coleta essas informações, e isso vai ser uma prova concreta de que você não pode prestar atenção só num único usuário ou num tipo de persona. Existem outros usuários com outras necessidades. Obrigado. Obrigado.